Olha só, eu tava estudando a palavra de Deus, e daí Deus me levou em 1 Samuel 24. E aí, muito legal, porque é uma história que tem muito simbolismo. Então, nesse momento, Saul tá perseguindo Davi, Davi tá escondido numa caverna, e Saul passa por aquela caverna e sente vontade de se aliviar. Aí vai pra caverna se aliviar. E aí, aqueles que estavam com Davi começaram a dizer: vai, Davi, mata ele, é a sua oportunidade, né? E Davi, naquele momento, se sentiu até encorajado. E vai chegando devagarinho lá em Saul, bem devagar, e vai lá e corta uma parte da capa de Saul. Naquela época, a capa de um rei representava autoridade, representava honra. E Davi foi lá e cortou a capa que fazia Saul se mostrar uma pessoa de autoridade, porque ele estava com 3.000 soldados perto dele. Mas o coração de Davi logo percebe o que ele fez, porque aquilo representava desonra, e ele estava desonrando uma pessoa que ele amava. E era rei, e ele considerava como se fosse um pai. Ao sair da caverna, Davi vai atrás de Saul e prostra seu rosto em terra e reconhece, pede perdão para ele e diz e pergunta para Saul o que ele foi, o que ele fez, né? Ele pergunta para ele: o que eu fiz? Por que você dá ouvidos a essas pessoas que falam mal de mim para você? Eu tô parafraseando aqui para a gente entender. Naquele momento, Davi se posiciona e diz assim: eu poderia ter matado você. Tá aqui a capa, o pedaço da capa. E Saul percebe que ele estava em perigo. E também percebe a humildade de Davi. E aí, parece que ele cai em si daquela loucura. E de repente ele diz: Davi, é você, meu filho? Saul então reconhece. E ainda reconhece que Davi seria o rei. O próprio Saul diz: verdadeiramente você será rei. É um momento maravilhoso porque aqui nessa história a gente começa a compreender como que Davi se posicionava, como Davi era misericordioso, como ele tinha honra pela sua liderança, que um dia foi seu líder, não é verdade? E aqui a gente tem um ensinamento, porque Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E o que é esse segundo o coração de Deus? Jesus, quando ele veio, ele demonstrou para nós o que é ter misericórdia dos nossos inimigos, o que é ter honra ao Pai, o que é se posicionar diante do Pai. Jesus, quando esteve aqui, se posicionou, não que ele quisesse ser crucificado, porque lá no Getsemane ele fala assim: Pai, se é feita a tua vontade, passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. Que eu e você possamos ter misericórdia das pessoas, possamos ter compaixão delas, possamos entender aquilo que está por detrás daqueles comportamentos e que nós possamos ter a fé que Davi teve, pois Davi entregou a sua vida e disse assim: Deus, que o Senhor me julgue e que o Senhor julgue Saul, que o Senhor coloque a sua justiça entre mim e entre Saul. Então que você coloque a sua fé naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que é por você. E assim que seja feita a vontade do nosso Pai. Um beijo. Deus abençoe a sua vida.